com Raam Mikhael Ivanov. Maitreya, energia crística, o soltar, descristalizar memórias e problemas, possessões, proteção na terapia. Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e, sobretudo, para alguns de vocês, encontrá-los pela primeira vez comigo. Espero que vocês encontrem proveito, através de nossas conversas e encontrem, eu diria, o melhor caminho possível para o desabrochar de sua alma. Então, caros amigos, se quiserem, vamos, agora e já, começar questões, para que eu possa ali aportar certa iluminação, se quiserem. Questão: você pode falar-nos de Maitreya e de sua eventual vinda? Caro amigo, de qual Maitreya falamos? Porque há várias entidades que vêm da região hindu e que se pretendem ser Maitreya, como os mestres dos raios. Eu já falei disso em numerosas reprises, que isso fazia parte de entidades de natureza luciferiana que nada tinham a ver com a energia crística. Jamais foi questão que Cristo volte sobre a terra, Cristo voltará, como o profeta João disse no Apocalipse. Haverá uma vinda, como ele partiu, ou seja, pelos ares, para atrair a ele, um a um, os escolhidos, no momento dos períodos de reagrupamento, exatamente antes dos 3 dias de trevas que vocês todos aqui conhecem. A palavra Maitreya é portadora de uma vibração que tem origens numerosas. Uma origem hindu-tibetana, que é ligada à loja negra, da qual fazem parte aqueles a quem se chamam os tibetanos e os seres que inspiraram o movimento do qual eu já falei, ou seja, da teosofia, com Madame Blavatsky. Isso eram energias que faziam parte das forças involutivas das quais o grande iniciado e iluminado Krishnamurti escapou de ali deixar sua pele, aliás. Há, também, um Maitreya de origem paquistanesa, que se situa na Inglaterra, que faz, ele também, parte de nada, absolutamente, porque é uma personalidade completamente delirante, se querem, mas que faz crer, há 20 anos, que ele vai manifestar-se em algum lugar. Ele nada tem a ver com a energia crística, ainda menos com a energia luciferiana, é alguém que é perturbado, diremos. Há um único Cristo, e há uma reunião de energias crísticas na região dos Pirineus, por causa de origens atlantes e memórias atlantes que ali estão profundamente enterradas. Então, isso, sim, é verdadeiro. Obviamente não haverá alguém que virá na carne e em osso desempenhar o papel de Cristo. Vocês são, todos, Cristo em potencial, vocês são seres divinos, se realizam sua divindade e tornarem-se e tornam-se, todos, Cristo, mas não haverá um ser exterior que poderá pretender-se ser Cristo reencarnado ou um Maitreya ou um mestre de não sei qual raio. Tudo isso é enganação, eu diria. Em contrapartida, a encarnação do princípio crístico é uma realidade evidente, em todo caso, para toda a Europa do Oeste e do Leste, nesses 2 lugares franceses que são a região dos Pirineus e a região ao lado de Chartres. Questão: será que, apesar de tudo, um ser pode manifestar-se para federar essa energia crística? Mas, caro amigo, é você mesmo que tem esses papéis. Não conte com um ser que vai dizer-lhe olá, sou eu, e siga-me. É você mesmo que representa essa energia, é você mesmo, através de reuniões da consciência coletiva, tal como ela funciona na 5ª dimensão, através das unidades coletivas de consciência, que será capaz, eu diria, de federar esse movimento crístico. Mas haverá, efetivamente, grandes movimentos ligados aos períodos de reunião, aos períodos de reagrupamento com, obviamente, a intervenção do que se chamam os anjos do Senhor, ou seja, a milícia crística, a milícia celeste que vive na 5ª dimensão, mas com um corpo de carne. Esses seres são seres, eu diria, altamente espirituais, ao mesmo tempo tendo conservado um corpo de 3ª dimensão, mas sem viver a 3ª dimensão através do emocional. Eles são as milícias celestes, os anjos do Senhor, que virão, no momento das tribulações. Isso, são seres de luz, mas encarnados em um corpo de carne, mas que não têm faces, eu diria, humanas, eles são extraterrestres. Em seguida, há seres despertadores. Não procurem um ser exterior a si mesmo. Aqueles que virão, virão ajudá-los, no momento oportuno, mas não haverá mestre que virá dizer-lhes o que fazer. Hoje, até o momento dos eventos, isso, cabe a vocês fazê-lo.
Haverá, efetivamente, a vinda de seres, mas no momento dos eventos, não antes. Mas esses seres que virão não virão no sentido em que você entende, ou seja, como seres que vieram instalar-se na região. Vocês são, todos, portadores de uma mensagem, vocês são, todos, portadores dessa energia de quinta dimensão, mas, em caso algum, é preciso, obviamente, que haja um Cristo que virá dizer-lhes o que é preciso fazer. É a vocês que cabe saber o que é preciso fazer, e haverá, efetivamente, uma chegada de seres de luz, mas não mais de luz do que você. Tudo isso, sequer, faz parte de um mesmo caminho. Não há necessidade de esperar algo no exterior, vocês têm tudo no interior, para levar a efeito essa missão, na condição de que vocês o aceitem, é claro. Há, efetivamente, a vinda de seres de essência crística, mas, no momento das tribulações, não agora. A natureza da manifestação deles será, para alguns deles, extremamente física, quando da transição e do basculamento da terceira à quinta dimensão. Lembrem-se de que vocês não conhecem, atualmente, as regras de vida da quinta dimensão. Isso necessita, eu diria, de certo aprendizado. De momento, não se esqueçam de que vocês têm acesso à quinta dimensão, mas que vocês vivem, ainda, na terceira, vocês não vivem na quinta. Ora, na quinta dimensão, há regras que são totalmente diferentes daquelas que vocês conhecem na terceira. Não há necessidade, por exemplo, de viver do mesmo modo, ao nível alimentar. Não há necessidade de viver do mesmo modo que vocês chamam sexualidade. Não há necessidade de viver tão compartimentado como vocês o são, na terceira dimensão. Por exemplo, os pensamentos são captados, na quinta dimensão, instantaneamente, por todos os seres que estão ao seu redor. Portanto, isso necessita de certo aprendizado. Esse aprendizado ocorrerá e será efetuado pelo Cristo em pessoa e, também, por suas milícias, após os eventos aos quais vocês não estão, ainda, confrontados. Vocês estão no período, eu diria, preparatório desses eventos, e convém centrarem-se, não sobre o que deve advir no exterior, porque, isso, todo mundo sabe, mas ninguém conhece a data, cada vez mais na alegria interior, na fluidez e tentar despertar o máximo de seres humanos para essa realidade, favorecer a constituição dos casulos de luz deles, o despertar deles, o Kundalini, a descida do Espírito Santo, a ativação das 5 novas vibrações ao nível do corpo. Isso é algo de muito concreto na terceira dimensão. Não lhes é pedido para projetar em 1 ano ou em 5 anos, para saber, exatamente, o que acontecerá naquele momento porque, naquele momento, vocês estarão focados muito demasiadamente no passado e não no instante presente. Que vocês já tenham o conhecimento desses eventos é, já, uma grande alegria que deve estar em vocês, mas isso não demanda uma fonte de interrogação ou de medo porque, caso contrário, vocês perderiam o sentido de sua missão. Questão: em nossa vida cotidiana, como intensificar esse centramento, essa alegria, essa fluidez? É preciso centrar-se no instante presente. Progressivamente e à medida que vocês se centram em seu presente, progressivamente e à medida que você se alinha consigo mesmos, progressivamente e à medida que se abrem à recepção da luz interior que vai religá-los ao Pai Sol e, também, à Mãe Terra, de modo a encontrarem-se alinhados nos campos de força que os alimentam. Progressivamente e à medida que vocês conseguirem soltar, quaisquer que sejam as preocupações perfeitamente naturais que vocês têm na terceira dimensão, por exemplo, em relação ao dinheiro, por exemplo, em relação ao mental, em relação ao afetivo, progressivamente vocês entrarão na mestria, ou seja, soltar. É o abandono à vontade crística, isso corresponde, se querem, a todas as parábolas de Cristo, não se preocupar com o amanhã, estar na certeza de onde se quer ir, mas estar centrado em toda a energia do instante presente. A partir do momento em que vocês estão, realmente, centrados consigo mesmos, alinhados com o Pai, alinhados com a Mãe, naquele momento, as energias do chakra do coração da quarta dimensão e da quinta dimensão podem ativar-se, sem problema. Progressivamente e à medida que vocês avançarem, nas semanas e nos meses que vêm, aí, eu não falo mais em anos, vocês se aperceberão, muito rapidamente, quando saem de seu eixo.
Naquele momento, a alegria se vai, naquele momento, o mental toma a dianteira e o mental vai ditar-lhes coisas que não são verdadeiras, porque o mental, obviamente, é sempre o mentiroso absoluto, aquele que vai afastá-los da verdade. É importante que o mental esteja ao seu serviço, mas que vocês não estejam ao serviço de seu mental, e que seu mental seja, sem parar, orientado no instante presente, na fluidez, na capacidade, eu diria, para sentir a luz do Pai e as energias da Mãe Terra. Isso é o mais importante. Se vocês sentem que se descentram, que saem do eixo, a tristeza invade-os, o mental começa a fazer-lhes medo, a contar-lhes boatos, aí, vocês se afastam da verdade interior. A mestria é, sobretudo, controlar o mental, através do soltar e do abandono à vontade do Pai, isso é o mais importante. Naquele momento, se vocês entram nessa preconização extremamente simples, deverão avançar, sem demasiado problema, eu diria, exceto aqueles inerentes aos aspectos distorcidos da terceira dimensão, que vêm chocá-los, porque essa terceira dimensão está em período de aversão, em período, eu diria, de epilepsia, ou seja, essa espécie de obstinação a resistir à emergência da luz em sua dimensão. Caro amigo, se você está apegado ao passado, se está apegado às memórias, como quer desapegar-se, obviamente? Então, também, uma questão de nível de consciência, porque há seres que chegam a desapegar a consciência de memórias. Naquele momento, eles não têm mais necessidade de preocupar-se com essas memórias, porque, tendo encontrado a luz crística, ela vai dissolver as memórias. Mas, infelizmente, a humanidade, eu diria, 90% está completamente enredada em suas memórias arcaicas, enredada nas memórias familiares, enredada nas memórias transgeracionais e, sobretudo, nas memórias diversas e variadas, ligadas às tomadas de encarnações sobre este planeta. Então, tudo foi feito no mundo para trancá-los com essas memórias, porque as memórias são os melhores meios de compelir o homem a reencarnar-se. Então, hoje, vem para vocês uma nova dimensão, que é capaz de pulverizar todas as memórias, mas estejam, também, certos de que vocês apenas poderão aceder, total e livremente, a essa nova dimensão de vida, se tiverem abandonado suas memórias. Então, as memórias, por vezes, fácil abandoná-las e, por vezes, mais difícil. Existem técnicas diversas e variadas que permitem descristalizar, eu diria, essas memórias, mas lembrem-se, de qualquer forma, em algum lugar em um canto de sua cabeça, das palavras de Cristo que diziam: busquem o reino dos céus, e o resto ser-lhes-á dado em acréscimo. Isso é a coisa mais importante, porque a energia da quinta dimensão, enquanto vocês estão na terceira, como hoje, é capaz, se vocês conseguem captá-la, de nutri-los à sua fonte, de vir limpar a maior parte de suas memórias. Então, se restam delas, efetivamente, é preciso apressar-se em limpá-las, mas atenção, também, para que o mental não se apreenda delas, porque, se vocês têm um problema em tal energia, por exemplo, cristalizada há muito tempo, e que induz certo tipo de comportamento, certo tipo de mágoa, eu diria, que os enfraquece em sua vida, se vocês portam sua consciência nisso, com um nível de terceira dimensão, vocês vão, ainda mais, eu diria, trancá-lo, cristalizá-lo, confiná-lo e torná-lo ativo, de algum modo. Então, nem sempre é bom querer atrair a atenção da consciência para onde está a memória. Eu diria que o mais fácil é subir, cada vez mais, em vibração. Quanto mais você subirem em vibração, mais a energia da quinta dimensão estará à sua ajuda para descristalizar todas essas memórias. O que os impede de aceder, total e livremente, à quinta dimensão são apenas as cicatrizes deixadas por seu passado, obviamente, mas vocês não são esse passado. Infelizmente, tudo os afeta, há mais de 50 mil anos, desde que o venerável Melquisedeque lançou a encarnação da terceira dimensão, a crer que vocês eram tudo que era seu passado, mas vocês nada são disso, vocês são uma alma imortal, em um corpo mortal, vocês são um ser de luz e um ser divino. A única diferença entre vocês e eu é que eu o realizei antes de vocês, mas vocês não estão, ainda, totalmente, conscientes disso e, ainda, não o aceitaram, totalmente.
Eu diria que, se vocês aceitassem totalmente sua dimensão quinta, seu corpo desapareceria instantaneamente. Haveria um fenômeno de combustão espontânea, no qual vocês subiriam ao céu, como Enoque ou Elias, os profetas, mas é um processo, vocês hão de convir, extremamente raro. Vocês necessitam passar por um aprendizado que toma milênios, mas vocês estão no fim desse aprendizado. Portanto, no fim do aprendizado não é preciso jogar como crianças atrasadas que permanecem presas aos seus modos de funcionamento antigos, obsoletos e detestáveis. Convém liberar-se deles. É isso que se chama o soltar de abandono, e a mestria é a mesma coisa. O que se chamam de memórias autônomas, que dão a impressão de agir em seu lugar, de fazer as coisas em seu lugar e de impedi-lo de aceder a dimensões, eu diria, mais leves, é, exatamente, o que eu dizia, precedentemente. O ser humano tem vivido, eu diria, 50.000 anos, desde a criação de Atlântida, nos apegos às memórias. Então, a memória não é algo que vai liberar-se em 2 minutos, obviamente, mas, hoje, vocês têm acesso à luz de Cristo, o que não era o caso há 20 anos, há 30 anos ou há 50 anos, ou há um século ou há 10.000 anos. Então, como eu dizia, busquem o reino dos céus, e o resto será dado em acréscimo. A partir do momento em que vocês aceitam essa frase, o mental fará tudo para dissuadi-los disso, obviamente. O mental quer que você se interesse em onde há dor, onde há memória, porque o mental vai nutrir a memória, progressivamente, e à medida que vocês portem a atenção na origem do sofrimento. Vocês não vão liberá-lo, vocês vão reforçá-lo. O que é preciso é derivar a energia. É preciso ser capaz de aceder a outro nível vibratório, para descristalizar o que está cristalizado. Se vocês portam a consciência, sobretudo quando vocês têm acesso à quinta dimensão e estão no caminho de luz, no lugar em que isso dói, vocês vão desviar a luz não para descristalizar, mas para cristalizar ainda mais o problema. Convém adotar técnicas que não recorram ao mental, mas que recorram a uma ajuda exterior. Pode ser massagem, pode ser trabalho energético com um cristal, feito por alguém ou outro, que vai descristalizar uma cristalização, mas, em caso algum, seu mental pode superar algo que levou tantos e tantos séculos para enraizar-se em vocês e para fazê-los crer que vocês são esse sofrimento. O ser humano é um ser de luz. A experiência da encarnação, que foi desejada há 50.000 anos, é um caminho de experiência específico, que não é constante em todas as formas evolutivas de vida. A dificuldade, no momento da transição, é o momento em que se apercebe de que tudo isso, como dizem os orientais, é Maya, é a ilusão. O que lhes parece, hoje, problema, o fato de comer, de fazer amor, de ter dinheiro no bolso, corresponde a um modo de funcionamento que é Maya, mas vocês estão nesse Maya, então, é preciso subir ao nível da vibração, cada vez mais. Vocês chegarão, a um dado momento, ao que se chama a alegria interior, na qual, naquele momento, nada mais tem importância, porque vocês são um ser realizado. Se não se preocupam em comer, aportar-lhes o que comer, porque vocês emanarão muita luz, muita luz. A partir do momento em que vocês depositam todos os pacotes, todos os fardos e encontram-se-nos com sua luz, naquele momento, tudo se realizará, porque a luz é a graça, porque a luz é a abundância. A luz não se coloca a questão da falta, a luz não se coloca a questão de memórias passadas. É para isso que vocês devem ir. Enquanto seu mental e sua consciência iluminada estiver polarizada, focalizada na vontade de desembaraçar-se de memórias em vocês, eu não falo para os outros, naquele momento, vocês tornarão pesado, entrarão não no soltar, mas, ao contrário, em uma cristalização muito mais importante. Compreendam isso e vivam-no, sobretudo, e, se vocês conseguem encontrar esse estado de iluminação, de transcendência, de samadhi, ainda que apenas alguns minutos, vocês terão compreendido, completamente, minhas palavras, e vocês as viverão. Então, efetivamente, quando vocês se interessam pelos outros seres humanos, verão, sentirão, perceberão as cristalizações deles. Então, efetivamente, é preciso tentar descristalizar um pouco, para permitir à consciência, eu diria, respirar, poder tomar um pouco de ar.
Mas a vocês, que já estão no caminho, não é o que lhes é solicitado, é não fazer a mesma coisa que aqueles que estão enquistados, eu diria, nessa terceira dimensão, e, ao contrário, deixar a luz, a graça invadi-los. Nada mais há a fazer. Questão: por que se observam cada vez mais estados de possessão? Caro amigo, a explicação é simples. Há, obviamente, uma influência de forças obscuras sobre o planeta, muito mais do que há 10 anos, e muito mais do que há 20 anos, e muito mais do que há um século. A influência das forças obscuras é quase total sobre o planeta. Nós passamos muito longe de uma catástrofe, no inverno passado, quando a Terra devia começar uma mudança vibratória importante. Nós não sabíamos, nos planos sutis, se a Terra podia desengajar-se dessa influência das forças escuras. Obviamente, um ser humano que tem uma vida voltada para a possessão, será possuído, obviamente. Então, efetivamente, você vai encontrar cada vez mais pessoas possuídas pelas forças escuras, luciferianas, arimanianas, mas, também, ligadas à egrégora na qual vocês vivem, que é cada vez mais pesada. Não há explicação a procurar no mental ou a procurar através de uma sensibilidade que seria maior. São seres que evoluem para a quinta dimensão, e, entretanto, infelizmente, uma realidade cada vez mais flagrante. Cada vez mais seres humanos são possuídos, em todos os sentidos do termo. Questão: como se proteger nos acompanhamentos terapêuticos, em especial? Caro amigo, há 3 modos de proteger-se. Há uma pedra, que é uma pedra de proteção, a pedra de cruz de Bretagne. Há um segundo modo, é o de traçar sinais de cruz sobre os chakras, com um óleo essencial de lavanda verdadeira, e o terceiro modo, que é, certamente, o mais simples, vai consistir, antes de fazer o trabalho e após terminar o trabalho, em cruzar os pulsos, diretamente, diante de seu coração e permanecer com as mãos juntas, assim, durante o espaço de 30 segundos. Isso será extremamente poderoso. Se a entidade, entretanto, incorporou durante o trabalho, basta refazer isso 30 segundos após o fim do tratamento, e você verá que aquilo liberará. E se, além disso, você tem a pedra no bolso, e se, além disso, você tomou a precaução de traçar o sinal da cruz com a lavanda verdadeira sobre os 7 chakras, não haverá problema. Bem, caros amigos, como de hábito, eu lhes aporto minha bênção, todo o meu amor, e eu lhes agradeço por essas trocas que, espero, terão sido enriquecedoras para vocês. Até breve. Aos 3 Dimensões, 3 de agosto de 2006. Tradução do francês, Célia G. Mensagem atemporal.